Boa tarde para todo mundo. Vamos esperar o pessoal aqui entrando. Vou convidar o pessoal, vou convidar a galera para assistir esse encontro aqui, que vai ser com a Marcilene Trigueiro hoje. Ela também é terapeuta. E a gente vai falar sobre o prazer de ser quem eu sou. E aí, você sente prazer em ser quem você é? Vem bater esse papo com a gente então. O John já tá aqui. Vou convidar ele para entrar e vou convidar a Marcilene também já para entrar aqui nesse bate-papo com a gente. Bora lá. Oi, John. Já te mandei aí o convite. Ana Paula tá aqui com a gente. Bem-vinda, Ana Paula. Vou esperar o pessoal ir aqui entrando. Daniele, bem-vinda, Daniele. Já convidei o John aqui para entrar com a gente ao vivo. E a Marci também para falar desse tema aí. Será que vai ser polêmico? Ó. Não sei se está bugado aqui no Instagram. Vamos ver. Olá, tudo bom? Gente, Tá conseguindo me ouvir direitinho? exatamente, que eu não estou conseguindo ouvir. Já mandei o convite para a Márcia. Vamos ver aqui, acho que eu preciso. Tá com um delayzinho, mas tudo certo. Tudo bem? Consegue me ouvir direitinho? Tá tudo certo? Aí, Marcelene já entrou. Boa tarde, tudo bem? Tô vendo só o John, a Yara tá pretinha. Tô vendo só o John. Eita, Quando que vão consertar esse negócio, né? Não, isso aqui já virou normal, né? É o novo é o normal. novo normal do Instagram. A gente tem que só aceitar. Aceita que dói menos, né, John? Não tem o que fazer. Yara, eu Então, vou te ver pelo computador. Eu vou entrar no Instagram do computador aqui, daí eu consigo ver a Yara. perfeito. Ah, que bom. Agora o Instagram parou de me perseguir, porque sempre era eu que não via ou eu não vi o John, ou eu não vi o convidado. Agora, pelo menos, eu tô vendo todo mundo. Agora eu liguei aqui no computador, eu consigo te ver pelo computador. Mas aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Vamos bater um papo super bacana aqui. Ai, gente, meu tripé deu ruim, peraí. Esperar o John se ajeitar aí, pra Agora tá gente tudo. começar a falar desse super bate-papo aí, né? Esse tema. Será que vai ser polêmico esse tema, hein? Prazer de ser quem eu sou. Sei, né? Daí depende de onde vocês vão me puxar, né? Só lugares maravilhosos, são lugares maravilhosos. E É importantes. isso aí. Lugares maravilhosos, mas importantes de serem falados aí, né? Acho que nunca é tarde para falar sobre algum tema que valide a sociedade, o que já aconteceu, o que está acontecendo e que pode vir a acontecer, né? A gente sempre precisa trazer à tona os fatos reais, né? Com acolhimento, cuidado. É isso, é isso. E aí eu vou pedir para Marcelene se apresentar aqui pra gente, né? Depois o John se apresenta, eu me apresento também. Vamos falar um pouquinho de cada um, o que a gente faz, né? Para esse povo todo aqui conhecer a gente. E aí a gente começa a entrar aí nesse tema, que vai ser babado, promete ser babado. Vai Ai, ser, vai ser. então vocês estão me dando as honras aqui. Acho que é difícil o pessoal que está aqui não me conhecer, né? Mas tudo bem. Eu sou a Marcilene Trigueiro, eu sou psicanalista espiritualista. O meu trabalho principal é
são as imagens arquetípicas, né? Eu trabalho na psicanálise tanto quanto em imersões e na jornada com as imagens arquetípicas das 7 deusas gregas. Então, eu uso muito da mitologia e dos símbolos, né? E também interpretação de sonhos para entender esse universo do inconsciente, né? Então, em resumo, essa sou eu, para não ficar se estendendo demais. Perfeito. É reto e direta, né, Márcia? Eu sou reta e Maravilhosa. direta. Bom, vou me apresentar aqui para o pessoal da Márcia. É eu mesmo, Yara. Eles já cortando. Bom, vou me apresentar aqui para o pessoal da Mars, que não me conhece, estou chegando aí, né, novo. Eu sou o Jonathan, sou psicanalista, já estou aí, acho que já tem uns 4 anos já atuando. E o meu intuito dentro dos meus do setting terapêutico é regar esses sonhos aí adormecidos, né, trazer eles à tona, né, e fortalecer os sonhos, aquele não o sonho quando a gente deita, a Não o gente mundo sonha. onírico, né? Não o mundo Não. onírico. O sonho real, o objetivo, o propósito, né? Então, esse aí é o meu intuito, regar esses sonhos e trazê-los à tona, né? Porque a gente tem a tendência, né? Não sei como que foi para vocês, Márcia e Yara, mas na minha infância e na minha adolescência eu ouvia poucas pessoas falando sobre sonhos, sobre propósitos, sobre objetivos, né? E as pessoas que falavam, elas tinham uma dificuldade para estar no processo de criação, né? De chegar nesse sonho, de alcançar esse lugar. Então, para mim foi muito importante trazer isso para mim, né? De primeira mão. E agora retribuir dentro dos meus conhecimentos aí para quem vem passar comigo. É isso aí. Gosto muito de ver o John falar desse jeito. Ai, dá um quentinho no meu coração. Bom, eu sou Yara, eu sou psicanalista também, sou terapeuta energética. Hoje o meu foco é para trabalhar com mulheres terapeutas que chegam muito aqui, empreendedoras, enfim, que estão ali de alguma forma ligadas com o desenvolvimento humano e que chegam aqui também para se desenvolver, para se autodesenvolver, para se descobrir, às vezes, para descobrir o que é que está guardado lá dentro, né? Que foi muito o que aconteceu comigo, né? Tinha uma outra profissão, hoje não tenho mais, e foi um longo processo aí para descobrir um pouquinho de quem eu sou, e a gente descobre um pouquinho a cada dia, né? Então, o prazer de ser quem eu sou, né? O John falou um pouco aí da infância, né? E a gente nunca ouviu falar desse prazer de ser quem se... A gente, na verdade, nem sabia muito bem quem a gente era até outro dia, né? Não que a gente saiba 100%, acho que 100% a gente nunca vai saber, né? Mas essa questão do prazer, o prazer sempre foi lá atrás pouco falado e não era uma coisa um assunto meio tabu, né? Porque o prazer sempre foi muito ligado ao sexo. Então, queria saber aí da Márcia, como que é para você, Márcia, essa questão do prazer? Então, para mim a questão é sempre assim, né? Eu falo que a gente tem um sistema educacional que não ensina nada, a gente só desaprende quando a gente vai para a escola. E a gente tem aí o patriarcado que também só coloca uma névoa e uma massa e tabu em cima de tabu, e a gente não entende o que é o prazer. A maioria das pessoas entende o prazer como os hedonistas, né? Vamos voltar lá para a Grécia, tudo aconteceu lá na Grécia, e a nossa sociedade, principalmente a ocidental, o nosso berço é na Grécia. Não adianta a gente falar que não é, porque é. Então, quando a gente volta lá no século V, 4 a.C., a gente tem lá o início da Grécia pré-helênica ali, o helenismo, e aí a gente tem os hedonistas e depois a gente vai ter o Epicuro, né? Então, se a gente for entender o que é prazer, a gente tem que voltar lá no Epicuro para a gente, a filosofia de Epicuro para falar o que é prazer. E aí, se perdeu ao longo desses tantos séculos aí, né? Vamos pensar 5 a.C., né? Estamos no século 21 depois de Cristo, então tem muitos séculos aí, né? Os 25, 26. E o real sentido do prazer, ele foi colocado na questão mais sexual.
do que realmente o que é o prazer. Prazer é um estado de bem-estar, né? Um vento bater na tua cara te dá uma sensação de prazer. Comer uma comida gostosa te dá uma sensação de prazer. Então, a gente não sabe, eu falo que a sociedade contemporânea é muito mais hedonista do que epicurista. Porque a gente entende como prazer a coisa carnal, sexual, né? O aqui e o agora, um instantâneo, né? Então a gente precisa olhar para começo de conversa, né? O que é o prazer? Que é essa sensação de bem-estar. Então, eu atribuo muito isso à questão do controle. Porque uma pessoa que está bem com o seu prazer, que ela sabe que o prazer ele não depende do outro, ela não se deixa manipular. E se não dependo do outro para estar bem, eu não preciso seguir certas regras para ser a boazinha e ser aceita. Eu me torno livre. E quando eu me torno livre, eu não estou mais atrelada ao julgamento que o outro faz de mim. Entende? Então, por isso que o prazer ele é distorcido. Porque se as pessoas tiverem entendimento real do que é o prazer, é como se a gente cortasse uma amarra, uma corrente, e pudesse ser livre. Agora eu compliquei, né? Dei uma volta, falei um monte de coisa, deixei tudo complicado. Na verdade, eu amei essa soltar a corrente e deixar livre, né? Eu tenho como primeiro valor aí a liberdade, então isso, pensar nessa liberdade sempre me dá, ai, que quentinho, que gostoso aqui, né? E aí, como você foi lá no tempo da Grécia, dos hedonistas, Epicure, né? Eu queria trazer aqui quanto tempo nós ficamos acorrentados, né? Tentando identificar e entender melhor o que é esse prazer do outro, porque primeiramente sempre está relacionado ao outro para depois chegar no meu prazer, né? Então, quanto tempo a gente não ficou nessa rodinha, acorrentado, presos, tentando compreender isso, né? E você sente, Marci, se teve algum momento, algum filósofo, ou algum momento, sei lá, que trouxemos à tona o prazer meu, o meu prazer, o eu prazer, ou não? Você sente que ainda essa corrente ela ainda vai se O estendendo? Skinner, né? A gente tem o Skinner falando um pouco sobre essa questão do prazer atrelado à felicidade, né? A gente vai ter Nietzsche também falando alguma coisa, a gente vai ter Spinoza falando sobre o desejo, né? Que eu gosto muito do Spinoza, que ele traz essa questão que o desejo não é algo fora, o desejo que te move não está para fora, ele está dentro, e o desejo é uma. Eu acho que o Spinoza conversa muito com Freud, porque ele traz essa coisa que o desejo é uma força interna sua, para você usar de mola para ir, né? Que o desejo não é algo de fora, né? Então, tem vários, assim, filósofos que eu gosto, mas, assim, eu acho não, eu já vou falar assim, para mim, na minha opinião, eu vejo que a sociedade, que as pessoas ainda não entendem o que é prazer. O prazer ainda está muito atrelado a sexo. Não adianta, não adianta. Eu trabalho com mulheres, eu trabalho com essa questão das imagens arquetípicas, né? Então a gente vê muito disso, de sempre querer servir o outro, né? E se eu pensar primeiro em mim, eu estou sendo egoísta, aí a gente vai entrar no patriarcado, que coloca a mulher como escrava, como objeto, como acessório, né? Então, tudo isso corrobora para que o prazer esteja cada vez mais assim, assunto proibido. Não falamos disso. Não podemos sentir isso, né? Tanto é que o show da Madonna deu pano pra manga. E quando o povo vê um Dionísio no palco, logo já fala, Sodoma e Gomorra. Então tem muito disso que a gente... É uma hipocrisia. Dentro do quarto, pode. No palco, não. Mas o que ela estava fazendo de errado? Ela só estava fazendo um teatro, né? É uma encenação. Mas as pessoas ficam tão incomodadas com a provocação que aquilo vira o quê? Joga pedra. Então, por isso que eu falo, a sociedade contemporânea é tão hipócrita quanto a sociedade medieval. Mesma coisa. Caça as bruxas escondidos, tem a cultura do cancelamento, ao invés de botar na fogueira, a gente cancela. Então, não mudou muita coisa. A gente precisa começar a olhar
o passado para não repetir os mesmos erros. Só que a gente está repetindo erros agora de forma sofisticada, no digital. A gente se coloca em frente ao celular e acha que pode ir no perfil do outro, agredir o outro, falar o que quer para o outro, destilar veneno para o outro. E você não falaria isso dentro do elevador, né? Se você estivesse descendo com a pessoa no elevador, você não ia falar esse tanto de coisa que fala. Então eu vejo que a pessoa que se liberta, que está na sua essência e que faz aquilo que lhe dá nas ventas, ela é muito criticada. E aí que eu estou usando o exemplo da Madonna, porque é isso que a Madonna representa, né? A Madonna é feminista, a Madonna, ela luta contra essas coisas do puritano, ela é ela, né? Ela faz, né, os clipes dela, quando ela fala, você deixa o cara te amarrar, ela fala, eu quis me amarrar, não foi alguém que falou, você vai ser amarrada, a ideia é minha, e se a ideia é minha, eu sou livre para experimentar o que eu quiser. Então, quando uma mulher coloca que eu sou livre para experimentar o que eu quiser, choca, infelizmente. Né? Então, tudo isso, tá vendo como falar de prazer vai amarrando tantas outras coisas, e que por isso que as pessoas não conseguem bancar as suas escolhas, porque o julgamento do outro ainda é muito forte, como o outro me enxerga. Mas para que você se preocupa tanto como o outro te enxerga? Por que o julgamento do outro é tão importante na sua vida? Porque você mesmo não se conhece. O outro acaba sendo sempre o foco, né? Sempre. E Exatamente. a sensação que eu tenho é que foi posto uma venda, né? Quando o assunto é o prazer. Não vamos olhar para isso, né? Porque o prazer, e quando a gente pensa no prazer, né? Quando a gente assiste algumas pessoas na sociedade mesmo, né? Ao nosso entorno, a gente vê que o prazer ele está sempre ligado ao outro. Eu não penso no meu prazer, eu tenho que atender ao prazer do outro, eu tenho que servir ao prazer do outro, que é aquilo que você falou sobre as mulheres se tornarem submissas, né? E a gente vê muito esse papel agora de uma forma declarada, né? Assim, no contexto de vocês, mas dentro da homossexualidade, por exemplo, existe eu sou o submisso, né? De uma forma muito declarada e muito forte, né? Num sentido não só de um contexto sexual, né? É quase que retomando ao que as mulheres passaram lá atrás e tá tudo bem, tipo assim, só vamos vivenciar isso dentro dos relacionamentos, né? E tanto que eu diria, né, que tanto que os relacionamentos eles passaram a ser abertos, né, justamente para não ter mais aquele eu fui traído. Não, eu já sei o que está acontecendo, eu sei que já está rolando. Meio que Tudo muito subjetivo, né, John? Por exemplo, você foi traído. O que é traição? Quando você começa, psicanalista é fogo, bicho. Você começa a falar, já começa. O que é traição? Exatamente, mas a gente não tem posse sobre o outro. Então, mas no contexto social é muito disso, né? Então é doido assim, né? Assistir essas coisas, né? Não tem como, né? E a Yara fica quietinha, não fala nada. Yara, se me deixar, a gente vai ficar falando aqui, pelo amor de Deus. Vamos ler os comentários? A Ana Paula Oliveira, Oliver, 77, com julgamento, exatamente. Agora eu não sei exatamente no que a gente está falando, mas é isso aí. Exatamente, com muito julgamento, porque é o que acontece, né? A sociedade julga muito a outra, né? Esquecendo dos próprios comportamentos, né? Daquilo do desejo recalcado, né? E aí trazendo um pouco mais os termos psicanalíticos, né? Quantos desejos recalcados dessas pessoas que aí julgaram a Madonna que estava ali em cima do palco, encenando, não teve, né? Não tem, né? É o papel do artista, né? O artista, ele traz essa coisa do impacto. Mas aí se gera toda essa comoção na sociedade, é porque eu falo, a sociedade, se a gente for pegar e começar a cutucar, John, a gente tudo tá. Por isso que eu falo, a Tamires brinca que eu sou a rainha da sororidade, mas não é isso. A gente tem que olhar que nós temos um sistema hoje que é o patriarcado. O que é isso? Leiam sobre o patriarcado, gente. Não é uma coisa. Ele tá aí, é uma névoa
o capitalismo é uma da perninha do... O patriarcado ele tem a perninha do capitalismo e a perninha do machismo estrutural. É assim que ele se sustenta. É assim que ele se sustenta e não tem jeito. Como que a gente muda isso? Eu sempre falo, nas minhas lives, nos meus atendimentos, a gente precisa destruir esse inimigo do lado de dentro. E aí o que é mais bizarro é que as mulheres são as maiores aliadas que sustentam esse sistema. A mulherada é machista. A mulherada critica a outra. A mulherada tem essa coisa de, tipo, olhar a outra com maus olhos. Olha, o julgamento feminino é muito potente. A mulherada perdeu o senso de sororidade, de olhar a outra com compaixão. A gente olha a outra para tirar uma pedra, porque o patriarcado colocou isso, que é o quê? Um sistema de competição. As escolas são formatadas desse jeito. Por quê? Porque você só tem um primeiro lugar, não tem 10 primeiro lugar. Você errou, você é punido. Essa cultura do erro limita o aprendizado, limita a formação de pessoas mais conscientes e ousadas, porque é uma cultura do medo. O medo paralisa. Eu, com medo, não consigo fazer muita coisa. O medo, ele paralisa, e o medo é repelente do prazer. Você não consegue sentir prazer e medo ao mesmo tempo. É impossível. São áreas diferentes no cérebro. Você não vai liberar dopamina com medo. Não vai. Você vai liberar cortisol e adrenalina. Então, tem todo um sistema que é pensado, engessado, estruturado para que vocês ficam com medo da falta. Quanto mais medo da falta vocês tiverem, mais vocês produzem. E menos vocês questionam o sistema. Sempre foi assim que tem que ir. A gente vira massa de manobra. E aí a gente vai ficando cada vez mais cansado. Por quê? Porque onde que a gente recarrega as baterias? É no prazer. E não é no prazer sexual, gente. É no prazer de parar por um momento, olhar uma árvore. É no prazer de contemplar uma flor. É no prazer de tomar um banho de mar, de ir no meio do mato, de brincar com seu cachorro, de brincar com seu filho, ou de conversar com seu pai, com sua mãe, ou de não fazer nada, né? Então, isso que são onde você recarrega as suas energias. E quando você coloca essas coisas que dão prazer, como isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de você está sendo ineficiente, aí tem esses coach danado que vem, trabalha enquanto os outros dormem, aí vira essa coisa que eu falo que é bizarra. Bizarra. É verdade. Eu costumo dizer, né, que o prazer a gente coloca ali em caixinhas, né? Então tem a caixinha do prazer sexual, a caixinha do prazer em comer uma coisa gostosa, a caixinha do prazer de viajar, enfim, várias caixinhas aí. E quando uma tá muito cheia de comer, por exemplo, a gente já não sente mais aquele prazer. Aquele prazer já não preenche mais. Aquilo ali já não satisfaz mais. Por quê? Porque aquela caixinha transbordou. E aí, se você for olhar para as outras, elas estão vazias. Então, precisa encher as caixinhas as caixinhas dos prazeres, né? Porque quando a gente enche muito uma e ela transborda, as outras estão vazias e aí você já não sente mais aquela sensação tão gostosa como você sentia. Então, é olhar para o prazer além do sexo, além de coisas óbvias, né? E tomar por responsabilidade que o prazer é seu, né? Que não é o outro que te dá prazer. A mulherada ainda tá muito nisso daqui. O outro que me dá prazer. O outro não te dá nada, cara pálida. Você que se dá. Para de botar seu poder na mão do outro. Né? Essa é a minha bandeira. O poder pessoal é algo seu. Não é pro outro. E aquela coisa, o prazer de ser você, eu acho que tem muito a ver com a autenticidade. De você se conhecer em profundidade e saber que, tipo, não, isso não se aplica para mim. Eu não quero isso. E tá tudo bem eu não querer. Ah, mas o outro falou que é bom. Não quero saber. É bom para ele, não é bom para mim. Então, as mulheres ainda, e eu acho que alguns homens também, porque o patriarcado ele deixa os homens mais fracos e inseguros também, né? É um sistema que enfraquece tanto homem quanto mulher. Deixa essa coisa de não saber, do medo de errar, do medo de ousar, do medo de experimentar também, porque tem muito tudo em caixinha, né? Isso é certo, isso é errado. E aí as pessoas têm medo do erro, porque o erro ele é sempre condenado. Então e aí quando eu começo a falar, as pessoas falam, não tem nada a ver com... Eu estava até dando uma pesquisada antes, as pessoas confundem
é eu estar aberto a sentir prazer com libertinagem, com sacanagem, pornografia, mas isso são extremos, né? Isso são extremos, e se a gente não parar para observar, uma sociedade que coloca isso para baixo, coloca assim, não pode, né? É pecado, vai acontecer o quê? A válvula de escape vai para a outra polaridade, que é o extremo. Então, normalizar isso, eu acho que é o caminho, deixar isso mais normal, né? Mas é difícil a gente trazer essa consciência, porque daí as pessoas vão entrar nessa coisa de... Porque nós, enquanto indivíduos, ainda achamos que somos donos uns dos outros. E aí, quando o outro pensa diferente da gente, aí vem aquele bendito... Uma fúria interna que quer matar o outro, né? Eu não posso me matar, eu quero matar a ideia do outro. Então eu faço comentários agressivos, aí eu vou pra querer acabar com o outro mesmo, né? E o outro começa a fazer o quê? Ele começa a não querer, mata a expressão dele, começa a não querer se expressar mais, né? Começa a perder o seu brilho. Então é tudo junto e misturado. E aí, nem vocês colocaram aqui o tema da live, o prazer de ser quem se é, cada um vai ter que olhar para por que você está colocando embaixo do tapete, né? Cada um que está aqui nessa live tem que olhar o que eu recalco, o que eu reprimo, o que eu não falo para mim nem na frente do espelho. Acho que é por aí que começa. Achei interessante você trazer isso, né? Antes de começar aqui a live, eu tive um atendimento que justamente o tema foi esse, né? O prazer de ser quem se é. E aí eu trouxe alguns questionamentos que eu considerei super importantes, que eu preciso fortalecer aqui, que é os horários, né? Vamos pensar aí que uma pessoa trabalha 8 horas por dia, e aí, tipo, o trajeto é 2 horas, contando a ida e a volta, né? Somando. E aí a pessoa estuda mais 5. Aí ela tem que dormir pelo menos 6, né? Vamos colocar aí que falta o quê? Umas 6, 7 horas, né? Peça de matemática. Vamos supor que faltou aí umas 6, 7 horas para ela viver a vida dela, né? Seja lá o que for para ela viver. Se ela não dedicar pelo menos esse tempo para ela olhar para ela entender o que ela quer, o que ela gosta, o porquê que ela está nesse emprego, porquê que ela está estudando o que ela está estudando, onde ela quer chegar, né? Qual é a chance de ter motivação para a vida? Qual é a chance de se sentir satisfeita dentro de um relacionamento, se sentir satisfeita para conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, novos ambientes? Eu não acredito que uma pessoa cansada, exausta, ela vá conseguir se sentir motivada a ponto de buscar por novas oportunidades, seja lá onde for, né? Novos prazeres, né? Nós vemos muitas pessoas fechando ainda mais os seus prazeres. Elas não entendem quais são os seus prazeres, já começa daí, e elas não têm a capacidade de buscar alguma outra coisa que vá fazer um quentinho ali, dar uma sensação de prazer, de satisfação para ela, né? E isso é muito triste. Muito triste. E aí é justamente por isso que nós temos mais de 13 milhões de pessoas no Brasil com ansiedade, né? Como não se sentir ansioso numa logística dessa? Né? Então, só lendo aqui alguns comentários, a Ana, psicoterapeuta, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de refletir sobre tantos pontos, observar e pensar. A Daniele Kubinetz, arte, falou: o papel da arte é causar incômodo e reflexão, por isso que a arte é tão criticada. Não é bom, entre aspas, que as pessoas pensem, né? Exatamente. Né? É como a Márcia trouxe aqui, né? As escolas, elas têm regredido, elas não têm progredido na educação. Eu sempre falo, porque a gente espera que o adulto seja ousado, autêntico e criativo. E é justamente ao contrário do sistema escolar, que é o quê? Que você fale somente quando te perguntarem. Como é que você vai ser? Não tem como você ser uma pessoa comunicativa se você precisa da autorização para falar. Não tem como você ser ousado se tem que seguir regra.
Então, é uma cultura já que é para podar a experiência, né? Porque a criança, ela é sensorial. A criança, se a gente voltar lá nos bebês, né, de 0 até 3 anos, eles conhecem o mundo pela boca. Né? Tudo vai na boca, eles experimentam, ele cheira, ele come terra. Ele tá ali, né? Buscando o que é legal para ele. Ele vai experimentando. E aí entra-se na escola e vai se doutrinando. Isso não pode, mas por que não pode? Porque não é certo, porque é feio, né? Não explica por que não pode. Aí vem aquela coisa do feio, isso é bonitinho, isso é feio. Então já começa na cabeça da criança duas categorias. Isso é bonitinho, isso é feio, né? E aí, o que a criança quer? Agradar papai e mamãe. Então, se mamãe, papai fala que é feio, eu vou... E aí, o que começa? Eu começo a achar que o jeito que eu sou, o jeito que eu penso é errado. E eu nunca vou me mostrar como eu sou. E é por isso que a gente presta atenção nos atos falhos, né? Aí toda brincadeirinha não é só uma brincadeirinha. Então a gente vai vendo isso. Porque a gente conhece isso aqui, né? 5% do topinho do iceberg. O que está aqui embaixo é o que é você. Mas o que está aqui embaixo você não se permite olhar. Você tem medo. É a sombra. Nossa, que medo da minha sombra. Meu Deus. Né? Sendo que a gente precisa olhar para isso que a gente esconde, para isso que a gente não fala. Né? Eu escuto muito assim, tipo, o fulano lá me conhece melhor do que eu. Gente, eu acho isso bizarro. Ninguém no mundo me conhece melhor do que eu. Não tem. Né? Isso eu sempre achei estranho esses comentários, assim, né? E hoje eu falo assim, que absurdo quando eu ouço alguém falando isso, que o outro me conhece melhor do que eu. Né? Temos um problema aqui, porque você precisa se conhecer melhor. Mas é aquela coisa assim, medo da decisão. Porque se eu deixo o outro, eu coloco o meu poder na mão do outro, o outro decide, o outro diz o que eu posso fazer, eu tiro a minha responsabilidade. E se eu sofrer, eu estou sofrendo porque o outro infringiu esse sofrimento em mim. Não estou sofrendo porque eu escolhi. Entende, John, que é um negócio doido? Aí eu falo assim, tipo, é pirada. Ele fica aqui, você fica assim, nossa, o rolo não desenrola. Porque enquanto a gente não pegar e bater no peito e falar assim, nessa jossa mando eu, e da minha vida tomo conta eu, e dane-se o outro, e que a gente realmente se sinta confortável em desagradar. Por isso que eu até brinquei com vocês, eu sou polêmica. Eu falo uns negócios que depois o povo fala, você falou umas coisas sem noção. Só não falo muito palavrão aqui, né? Mas quando eu faço minhas imersões, eu falo os palavrão. Por quê? As pessoas ainda Pena que não pode aqui. Não pode, porque eu meto cada um que, tipo, é pra deixar nego, assim, tipo, de caída. É coisa de maluco. Por quê? Porque a gente coloca na mão do outro, a responsabilidade da minha vida no outro. Aí condiciona-se a felicidade. Quando eu tiver X de 10 mil reais, eu vou viajar. E essa viagem nunca vai acontecer, porque você tá jogando lá pra frente. Então, por isso, a questão da ansiedade é muita... Porque eu não quero viver o momento presente. E é isso que os epicuristas viviam, o momento presente. O epicurista, ele tinha na cabeça dele assim, os epicuristas, eles não acreditavam em reencarnação, eles não eram reencarnacionistas, então eles acreditavam que a gente você só tem uma vida. Você tem aqui esse período X. Então você tem que tornar essa experiência o mais prazerosa possível. Mas não esse prazer exagerado. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, vamos pensar aqui no Dionísio e nos bacanais. Se eu vou numa suruba hoje, aí foi maravilhosa, fantástica. Amanhã vai ser difícil eu achar uma suruba tão boa quanto hoje. Então, os epicuristas, eles colocavam assim, prazer comedido. Que o prazer de hoje não seja muito maior do que o de ontem. E que o de amanhã seja um pouco melhor do que hoje. Então, eles iam construindo essa rota do prazer, entende? Não é essa coisa bacanal que o pessoal fala. Você falou de epicurista, o pessoal fala, era os bacanal do Dionísio. E não é. Então, a gente também não olha muito. Eu vejo que a sociedade contemporânea, a gente não estuda mito. Porque a gente acha que mito é bobeira. Mito é história da carochinha. Se vocês soubessem o tanto de informação que tem nos mitos, vocês iam ler mais mitos do que livro de autoajuda, tá? Vocês não iam ficar lendo livro de autoajuda do jeito que vocês lêem. Ficar lendo aqueles, sei lá, nem os nomes.
Porque o mito tem a chave. A nossa existência aqui, a sua vida é arquetípica. Você está no mito. Você tem que descobrir qual que é, fica até mais fácil se você descobrir. Então, quando a gente começa a olhar essas linhas, né, do que Platão falava, do que Sócrates falava, Epicuro, o estoicismo, e a gente vai olhando e navegando, a gente vai vendo que o que nós temos hoje é uma distorção que foi falado lá atrás. E antigamente, não é saudosismo e nem hipocrisia, mas se a gente parar para pensar no tanto de grandiosidade que a sociedade antiga, a antiguidade construiu, né? Os templos de Atenas, as pirâmides do Egito, aqueles jardins suspensos da Babilônia. Se a gente voltar lá na Suméria, aquele corredor que tem lá, né? Tipo um labirinto. Eu esqueço o nome daquele labirinto, mas lá na Suméria tem um labirinto que é todo feito de azulejos, são grandiosidades. E hoje o que a gente faz? Toma remédio, toma Rivotril, sei lá mais o quê. Porque nós perdemos o sentido da vida. A gente parou de se provocar, a gente parou de procurar a resposta dentro. A gente está esperando que o outro responda pra gente. E a gente se desconecta de quem somos, da nossa essência. Amei que Só eu você tô falando, trouxe. John, pelo amor de Deus. Eu amei que você trouxe isso, porque isso foi uma das questões de eu ir para a terapia e querer ser terapeuta, né? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Por que que eu não tenho essa resposta? Por que que eu tenho uma dificuldade de tomar decisão? Se a vida é minha, se eu estou aqui nesse plano, né? E demorou para eu conseguir tomar esse posicionamento de falar, eu sou assim. Claro que eu não acredito em definições, em frases, né? Mas acho que a gente vai percebendo nossos comportamentos, nossas formas de pensar, e a gente vai conseguindo trazer numa forma contextualizada, né? Mas é como a Yara falou, não acredito no conhecimento 100% de quem somos. A gente, cada dia que passa, a gente vai descobrindo um novo eu, né? E isso para mim era uma questão assim que me doía fortemente. Pô, eu tenho tantos anos e eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, não sei qual é o meu objetivo, não sei qual é o meu propósito. Tem alguma coisa muito errada, né? E eu conversava com algumas pessoas mais velhas, né, e aí quando eu era adolescente, de 40, de 30 e poucos anos, que elas também se sentiam perdidas em relação ao que elas eram. E eu falava, eu não quero isso para mim, eu não quero estar com 40 anos pensando o porquê que eu não segui tal coisa, por que que eu não fiz tal coisa. Eu quero ir me reconhecendo e entendendo o meu lugar de assertividade, no máximo que eu puder acertar, porque é óbvio que a gente não consegue acertar em tudo, né? Mas eu quero estar ali num caminho que eu entenda que ele é meu, né? E olhar para as pessoas hoje e ver que elas ainda se prende ao querer que o outro responda. Que absurdo, como você trouxe, né, Márcia? Que absurdo a pessoa não querer tomar a autenticidade da própria vida, né? Né? Uma coisa que eu falava muito aqui no Instagram, seja líder da sua própria vida. Tome as rédeas da sua vida, né? Dirija esse carro e vá para onde você achar que é o melhor para você, né? Porque seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu coleguinha, seu parceiro falou que você não pode, que você não pode, né? O problema que eu vejo, né? E aí falando do desenvolvimento humano, é que não teve e ainda não tem a palavra limite, né? Não existe o eu me limitar, é o outro que está me limitando sempre. Sempre. Sempre é o outro. Né? Nunca o eu, não, peraí, aqui você não passa. Isso não vai acontecer mais. Não tem, né? E não fomos ensinados a isso. E eu queria, né, com todo o seu conhecimento, porque eu sou péssimo de filosofia e de história, que você trouxesse aí à tona, né? Em que momento a gente se tornou isso, né? De não conseguir se limitar, né? Sempre o outro que está nos limitando. Porque, Aí ele vai cutucar um negócio lá, vamos abrir a tampa do bueiro. Vamos! Eu estou aqui para isso. Sexta-feira, entendeu? Acho importante. É a minha vibe de Acho interessante hoje.
interessante nessa pergunta aqui do John, né? Porque comigo também começou desse jeito, né? Nessa pergunta do quem sou eu? Nossa, mas eu me senti um robozinho, gente. Hoje eu olho e falo assim, nossa, eu era um robozinho. Quem sou eu? Do que eu gosto? Era sempre o que o outro falava que eu gostava, o que o outro falava que eu tinha que fazer. E aí eu me peguei nessa também, do quem sou eu? Peraí, quem sou eu? E aí eu achava que só eu era assim. E hoje eu vejo outras pessoas também nessa questão do outro colocar limite, do outro escolher, do poder pessoal tá na mão do outro, da responsabilidade tá na mão do outro. E aí, Márcia? Então, isso daí a gente tem que voltar, a gente vai ter que voltar assim vamos pensar aqui, né? A gente vai voltar mais ou menos uns 5.000 anos antes de Cristo. Então a gente está falando aí de uns 7.000 anos atrás, mais ou menos. A gente vai ter que voltar ali nas sociedades matriarcais, né? A gente vai ter que falar da grande deusa, né? Que não existia, não foi sempre um deus, né? Existia, sim, uma deusa, existia deuses, eram tribos separadas, a gente vai ter que voltar lá nas invasões indo-europeias, a gente vai ter que voltar lá na Suméria, a gente vai ter que voltar lá atrás. Então, resumindo aqui, gente, quando se tem essa transição da sociedade matriarcal para a sociedade patriarcal, e dito-se que não foi uma... Vamos pensar assim, ó, olha que interessante. Antigamente, né, na sociedade matriarcal, a mulher era livre. Eles eram livres. Então, não tinha um manda no outro, não. Eles colaboravam, era cooperado, assim, né? Eles estavam ali, eles eram nômades, andavam, ia procurar as coisinhas deles, mas eram, assim, vistos como iguais. E o homem tinha uma admiração pela mulher, porque não se entendia como a mulher dava a luz, tinha os mistérios das tendas vermelhas. A mulher, ela era como se fosse assim, o retrato da deusa. Se a gente voltar nas escavações, no tempo do Paleolítico, aquelas imagens gordinhas, né, da deusa de Undorf, daí tem as outras representações de outras deusas ali também. Eu recomendo que o pessoal que está aqui, quem não viu ainda, na Netflix, tem um documentário, que é O Homem de Neandertal. Não sei se você já viu. Saiu um documentário de 1h30, mais ou menos. É muito interessante, que mostra resquícios deles achando ossadas de... Sem brincadeira, gente, 35.000 anos atrás. É muito tempo. É muito tempo, né? Então, é bem interessante para entender essa questão de como eram as sociedades no Paleolítico, como que era a sociedade ali há 5, 7.000 anos atrás, como é que eles faziam isso. E aí começa-se a ter essa transferência para a sociedade onde o pai encabeça tudo, que é o patriarcado. Isso acontece em 1750, com o Código de Hammurabi. E por que o Código de Hammurabi? Porque começou até assim, a mulher vai, né, ela... Ai, se derrubar a live, depois se xinga eu. Aí ela vai, transa com o cara lá, engravida, ela transa com o outro lá também, ela era livre, o prazer é dela, o corpo é dela. Nasce o filho. O cara não tem direito ao filho, porque o filho é da mãe. Quem é que ia cuidar desse filho? A família da mãe. O avô, o pai da mãe, o tio, iam ser as representações masculinas para essa criança. E a sociedade era assim. Então era tudo, a mãe tinha posses, porque era uma sociedade matrilinear, onde a mulher era igual ao homem. Eles eram iguais, não era mais. O pessoal entende que a sociedade matrilinear, como se a mulher estivesse aqui igual é hoje, ao avesso do patriarcado, e não é. A sociedade matrilinear, ela é toda baseada no amor, é igualdade, é colaboração, cooperação, não é? Eu mando, você obedece. Então, isso começou, e aí a gente tem que pensar ali, né? Imagina, os hebreus vendo isso, essa farra, porque começou a ter essas invasões indo-europeias, né? Começou a dar choque de conflito, e aí as mulheres se comportavam de um jeito e os hebreus seguiam outra religião, outra língua, e começou a dar esse choque, né? E aí começou a ir tendo essa coisa meio forçada de amarrar a mulher, e aí com o Código de Hammurabi tira-se as posses da mulher, tira-se o direito da mulher de falar, a mulher passa a ser a mulher é a primeira escrava da sociedade. E quando eu falo isso, choca, porque a mulher passa a ser um objeto, um acessório ao bel prazer do homem. Ela pode ser trocada por vaca, tá, gente? É para assustar vocês mesmos. Ela pode ser trocada por vaca. Ela passa a ser negociada para pagar dívidas.
ela é vendida, ela se torna escrava. E aí cai-se a deusa. E aí se constrói uma imagem de que tem um Deus, que ele punitivo, que ele manda, né? Que ele manda, e aí pega e coloca as mulheres em duas categorias. Por isso que eu falo que daí ferra a cabeça da mulherada. Porque tem a categoria santa e tem a categoria não santa, vamos colocar assim, né? A santa e a não santa. E aí começa a dar esse bug na cabeça das mulheres. E isso vai se a gente parar para pensar, estamos em 2021, mas 1750, que foi instituído esse código, tem quase 4.000 anos dessa repressão. Então não é fácil falar de prazer. Ele é reprimido. É reprimido e aí colocada a mulher como um objeto. E aí você tem duas escolhas. Se você se comportar como santa, você é mais bem aceita na sociedade. Você não é castigada. Se você for a favor dos seus instintos, você é apedrejada, porque essa era a pena de morte, né? Uma mulher que fosse promíscua, se deitasse por aí, fosse livre na sua sexualidade, ela era apedrejada. Então, tudo isso está no inconsciente coletivo. Então, por isso, quando a gente vai falar de prazer e por que as pessoas ainda ficam presas nessa névoa, a gente abre a tampa de um bueiro. Tá vendo como Marci, o bagulho é louco? A Diana tá falando aqui que o algoritmo não escuta. A Diana tá falando aqui que o algoritmo não escuta o que se fala e só corta a escrita. Então pode tocar o pau aí, Pode viu? falar Não libera para tanto assim que eu vou mandar o povo tomar em cada lugar, que nem a Márcia, né? Fala cada coisa. Mas essa questão do prazer acaba sendo vinculada a isso, né? Porque daí a mulher começa a não ser dona do próprio corpo. E se a gente for parar para pensar, os movimentos de libertação feministas começaram em 1960, 1970, por aí, né? Então a gente teve aí quanto tempo de opressão? E eu falo, ainda temos essa opressão, né? E tanto os homens quanto as mulheres sofrem por essa coisa do prazer, porque não é algo tão vivenciado na sua plenitude. É algo que carrega culpa. Por exemplo, se você descansa, a pessoa se sente culpada em descansar. Sim. Tá vendo como o negócio é um chip muito bem implantado? E o que você está trazendo aqui não é uma novidade, né? Antigamente, quantos os casais eles eram formados como? Arranjados, né? Porque quem tinha mais dinheiro ia casar com fulano que também tinha dinheiro, né? Era assim? Então, Mas sempre... casamento é negócio, né, John? Casamento nunca foi romântico. Aí é outra coisa que eu desconstruo, o povo fica louco comigo. Quem construiu esse amor romântico foi os trovadores, né? A gente vai voltar lá na época do renascentismo, os trovadores que tocavam essas musiquinhas, né? Instituiu esse amor romântico, esse poema, porque casamento sempre foi negócio. Tanto é que antes, na época matriarcal, era livre. A mulher, ela transava o que ela queria. As posses são dela. O cara tinha... Se ele quisesse estar presente na vida do filho, ele estava. Senão, não. Mas aí começou a mulher virar posse e aí começou a se arranjar. Porque, por exemplo, meu pai tem 3 filhas. Aí meu pai, ele ia vender essas filhas. Tem o dote, lembra do dote? Dote, prenda, não é? Alguma coisa assim? Dote. Vai vender a filha. Vende. Se for, aí é igual comprar escravo. Vai lá, se é mais bonita, vale mais. Se é mais feinha, vale menos. É bem doido isso, né? Tem o dote. Então sempre foi um negócio. Sempre foi forma de juntar patrimônio, de juntar famílias, de juntar países. Olha as rainhas aí. Rei da Inglaterra, casa com a rainha né, aquele Henrique VIII, que casou com a Catarina da Espanha lá, a rainha Catarina. Aí unifica países, né? Então sempre foi negócio, casamento. E aí, agora na era contemporânea, casamento ficou romântico. Aí a gente pega e fala assim, por isso que não dá certo. Porque quer misturar negócio com romance, não dá certo. Agora... eu não sei se o pessoal aqui sabe, né? Eu cursei Direito, fui advogada aí um tempo, né? E logo no primeiro semestre, quando a gente entra, tem algumas aulas que é colocado. O casamento, ele é o quê?
É um negócio? É um contrato? Ou é o romântico, né? Ou é uma união e blá, blá, blá. Não, a gente vê como um contrato, como um negócio mesmo, né? Nada mais é do que isso. Você vê como a gente gosta de viver na ilusão? Por isso que eu falo, a gente precisa dar nome para as coisas. Precisa saber o que é realmente cada coisa. A gente tem mania de botar coisa na caixa, mas a gente não dá nome para as coisas. Ah, casamento é negócio, gente. Não E aí vira essa adianta, você confusão. pode brigar com... A Yara que acabou de falar, no direito, no Código Civil é negócio. Mas aí entra a questão que daí a gente fala assim, eu não tenho nada contra a fé cristã, mas a maioria das igrejas são patriarcais, e que, principalmente a linha que segue o cristianismo, ela é mais engessada, que vai instituir o quê? Essa união de que até que Deus, a morte separe, e amarra a mulher ali naquele sofrimento, né? Então, é tudo muito bem arquitetado para que você seja o quê? Servo da dor. Por quê? Na dor, você produz mais, você compra mais, porque você vai para essas... Sabe assim, quando você está em dor, você quer que a dor vá embora. Então, se te falarem que compra esse remédio que a dor vai melhorar, você vai tomar aquele remédio. Ah, se você for naquele lugar fazer isso, você começa a ficar procurando coisas para tirar essa dor fora e esquece de olhar para dentro. Então, Menos é terapia, lógico né? que a dor, menos terapia, terapia Não. você tem que olhar para dentro. Remédio, ok. Terapia, não. Remédio você não olha, dopar, né? Dopar, para anestesiar. Então, terapia é raro a pessoa que quer fazer terapia, porque se despir de si mesmo e tirando todas essas camadas e observar quanto de você há em você mesmo, é brutal. Não é todo mundo que está pronto para isso. Não é Não tem que ter muita fácil. coragem. É uma das coisas que eu costumo falar, né? Como que eu descobri que eu não sou aquilo que mamãe falou? Como eu vou descobrir que eu não sou aquilo que papai disse que eu ia ser? Né? Então, isso gera muita dor, muita frustração. E aí, né, eu particularmente, eu fico bastante incomodado, porque será que também não é frustrante você estar vivendo uma mentira? Será que também não é frustrante você estar em busca de algo que não foi você que programou, que não foi você que pensou, não foi você que planejou? Mas aí você tem que estar consciente, né, John? E a maioria das pessoas não está Não consciente. tão, não A tão. maioria está anestesiada. E o sistema é certo. Por isso que eu trago sistemas polêmicos, que é para fazer você pensar. Quando eu falo que casamento é negócio, vai ter um monte que vai falar, não, não é, eu casei porque eu amo meu marido. Tá bom, querida, você casou porque você ama, mas na hora que você divorciar, você vai ver o rolo que dá. Né? Até vai querer dividir até a faca que está na gaveta. A gente tem que trazer esse olhar para que eu preciso cuidar de mim, não é o outro que cuida de mim. Você não tá. Eu acho bizarro as pessoas se acharem pela metade e ficarem buscando a outra metade. O outro me completa. Ninguém te Ah, que completa, ruim. caramba! Sai dessa ilusão, não acorda pra vida. Não tem como completar. Se você não buscar ver onde que você perdeu pedacinhos seus ao longo do caminho e juntar tudo e se completar, quando você não for lá no porão da sua alma, olhar suas sombras e ver os BO, aquilo que você esconde de você mesmo, você não vai se tornar inteiro. Não é o outro, é só esse... Eu falo, gente, relacionamento é um negócio doido, porque é jogo de espelho. O outro não te faz nada, você só está se vendo ali no outro. Então, as pessoas, não, na sociedade também. Quem está com raiva de mim agora que eu estou falando, muito bem, olha para essa raiva, porque o que eu estou falando aqui você recalca, então olha e vai para terapia. Porque a gente precisa tirar esse véu, né, essa névoa do olho, sair do mundo de Nárnia e começar a entender que ninguém vai salvar a gente. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelos meus erros, e eu não sou os meus erros. Os meus erros têm que ser honrados, porque eu aprendo muito mais com o erro. Então, quando a gente fala assim, onde está o prazer? O prazer está em olhar a sua jornada e ver o ser humano incrível, olhar para trás e falar assim, puta, eu sou foda, olha quanta coisa que eu vivi. Não tenho medo, já fiz um monte de coisa, já errei, já acertei, erro de novo, né?
eu não tenho, assim, tipo, essa coisa de ficar cagando regra pro outro, faz isso, faz aquilo. Não! O que eu faço para mim pode não funcionar para você. Mas pare e pensa. Começa a olhar que o sistema está todo desenhado para te manipular e para te controlar. Eu acho que é isso que tem que pensar. Exatamente, né? Porque senão a sociedade sempre vai ser isso, né? Nunca vai ter alguém que vai. Por que que existem pessoas que do nada transcende no sentido assim, fica super famosa, fica super. Porque alguma coisa diferente teve que fazer, né? Teve que sair daquela bolha do mesmo, da mesmice, para poder atingir coisas novas e chegar lá e fazer, acontecer e aparecer, né? Então, é, acredito eu que a maioria das pessoas hoje que vivem em serviços completamente, né, tóxicos e etc., justamente pelo fato de que não se entendeu, não quer sair dessa bolha, né? Não sabe como sair dessa bolha, porque ela ainda não entendeu que ela está nesse sistema, né, que vai levá-la para a regressão. Né? Então é muito importante a gente trazer esses assuntos aqui justamente para fazer com que as pessoas comecem a refletir sobre as suas vidas e pensar, será que não está na hora de eu sair dessa bolha? Será que não está na hora de eu buscar alguma coisa diferente? Por mais que seja cansativo, por mais que seja... Mas é uma coisa minha, é uma coisa que eu estou em busca, não é? Foi alguém que determinou, alguém que falou, né? Então, é isso, esse é o nosso objetivo no Trias, esse é o objetivo da Márcia no trabalho dela, trazer essa consciência, né, para vocês começarem a pelo menos se questionar, né? A gente falou aqui das pessoas não quererem fazer terapia porque comprar remédio é bem mais fácil, porque anestesia, ok, tudo bem não fazer terapia de primeiro momento, mas quais são os questionamentos que vocês têm feito para sair desse lugar de aprisionamento, né? Para sair desse lugar de dor, de tristeza, né, de reclamação. Nossa, eu coloco o pé para a rua, eu escuto tanta reclamação, sabe, que eu fico, gente, mas cadê a mudança, né? O que essas pessoas, será que elas estão fazendo na vida delas para sair desse reclamar, né? E se a gente for aprofundar, não tem muita coisa, não tem muita coisa Porque sendo quando eu feita. reclamo, eu não preciso fazer nada, né? Quando eu reclamo, eu me isento da responsabilidade. Eu aceito, né? Mas é muito mais assim, eu aceito que sempre foi assim, que sempre vai ser assim, eu carrego a minha cruz. De novo, a cultura da dor do sacrifício. A sociedade está toda projetada na cultura da dor e do sacrifício. Você tem que ser o primeiro, você tem que... competição, o pano de fundo da sociedade contemporânea é a competição, não é empatia. Não digo empatia, empatia também é ruim, gente. A gente precisa ter compaixão. Empatia, você vai ficar sugando tudo o outro ali, você vai ficar todo desmilinguido, ai, captando tudo. A gente precisa ter compaixão. E a sociedade não é... nós não temos como base a compaixão. Vamos colocar assim, como se fosse assim, o cerne da sociedade contemporânea é a competição, é o ser melhor, né? Eu fui para Dubai 10 vezes, eu tenho iate, nada contra, você tem, beleza. Mas aí as pessoas começam a achar que se ela não tem aquele iate também, ela é uma merda. Ela esquece de olhar para ela como ela é. Por isso que eu achei interessante falar do epicurismo. Quem tiver curiosidade, dá um Google em Epicuro e vai entender. O professor Clóvis também, Clóvis de Barros, filho, ele fala bastante sobre o que é o epicurismo, que é o prazer nas pequenas coisas. É o vento na cara, é tomar um copo d'água quando você está com sede. Isso é trazer prazer para a sua vida, né? Então, eu acho que a gente começa a entender melhor quando a gente começa a se aceitar e parar de procurar defeitos, sabe assim? Eu falo que nós temos muita facilidade de falar quantos defeitos a gente tem, mas a gente não consegue listar as nossas qualidades. E aí é por isso que quando alguém aparece assim, tão cheio de si, né? Tem um que nem eu assim, né? Fodona, falo mesmo, sou boa mesmo, irrita as outras pessoas. Como ela ousa falar que ela é boa? Como assim? Porque a gente colocou na cabeça que humildade é se apequenar, tem que ser humilde, né? Então, é rever esses conceitos que a gente tem, que a gente ouviu da avó, da mãe, de um chefe,
Mas a gente precisa começar a olhar no espelho e falar, sou foda. Ah, eu me banco. E aí começa É isso. a se trazer as provocações, né? Deixa eu ver se ela é boa mesmo. Será que ela é boa mesmo? Por que ela não me prova que ela é boa mesmo, né? Ainda tem esses comportamentos infantis, né? Pode vir no meu direct que eu provo e escrevo na cara ainda. E ainda fala assim, ela tá se achando, ainda bem que tá se achando, né? Se procurou aí um tempão, ainda bem que tá se Graças achando. a Deus que Ó, tá a Adri Padilha colocou aqui, ó, encontrar a sua forma, a sua autenticidade. A Diana, sumiu. A única maneira de ter o prazer de saber quem somos é parando de se comparar. E a Ticiane, exatamente, quer reclamar seu direito, mas faz alguma coisa. É isso aí, né? Tem muita gente que fala assim, tô num relacionamento, eu tô num trabalho, eu fiz tudo por aquele trabalho, eu fiz tudo por aquele relacionamento, fiz tudo por aquela pessoa. E pra você, sobrou o quê? Dá um medo. Eu já sou polêmica. Fez tudo pelo outro, sua trouxa. Faz por você. Fiz tudo pelo outro, porque é trouxa. Ó, a Adri Padilha colocou assim, é o ser feliz todo dia, no dia a dia, de forma simples e não simplória. Simples na plenitude de beleza do que faz sentido para si. Exatamente, eu disse tudo, Adri. Né? É isso, gente, o prazer de ser quem sou. Acho que é importante, vamos trazer aqui cada um o prazer de ser quem nós somos. O prazer de ser quem sou é eu ter essa liberdade para eu tomar as minhas decisões e saber aquilo que eu quero. E se eu tiver que ser, né, no meu signo de Áries, que só faz e não pensa, ter essa liberdade para eu só fazer e não pensar e depois lidar com o que tiver que foi feito, né, se tiver que lidar com alguma coisa, e é isso, é seguir o meu caminho que eu me sinto bem, que me faz sentido, que me agrada, que me contempla, né? Isso é o que me traz a felicidade, é isso que me traz aquele, nossa, que gostoso tudo que eu fiz hoje, quando eu vou dormir. Porque eu estava seguindo o meu pensar, a minha intuição, o meu sentir, e não do outro. É isso aí. E a gente começar a se questionar, né? Eu digo a gente porque somos seres humanos, né? Mas a gente começar a se questionar o que faz sentido para mim. Eu gosto mesmo disso aqui? Eu não gosto? Do que eu gosto, né? Então é a gente começar a se questionar para saber o que faz sentido. O que eu sou? Será que eu sou isso aqui mesmo que me falaram ou será que não? Se bancar, né? Então, se bancar. Hoje, para mim, é claro que às vezes eu dou uma segurada, mas eu sou a sagitariana do só se vive uma vez, vamos passar o cartão, né? Então, a gente começar a se bancar nessas nossas escolhas, em descobrir quem a gente é e bancar aquilo. Só complementando, eu trouxe algumas vezes aqui, como eu falei, sou péssimo em filosofia e história. É isso, se bancar, é você reconhecer, não sei. E tá tudo bem para mim não ter tanto conhecimento quanto a Marci dentro da filosofia, tanto da história, porque para mim, na minha vida, não faz tanto sentido. Mas, John, é que eu sou formatada assim, né? Eu sou sagitariana, que nem a Yara, e o meu sagitário não é tão louco assim de passar cartão. O meu sagitário eu preciso saber. Então, eu tenho enciclopédia na minha cabeça. É bizarro isso, porque não sei. Eu leio, não é que eu leio muito. Eu leio, fica gravado, gente. É um trem bem doido. Então, é a gente se entender e se aceitar como é, e não se comparar, igual a Diana colocou aqui, e não colocar, eu brinco, né, que o prazer de ser você mesmo é não colocar todos os seus ovos numa cesta só, porque pode quebrar. Então, divide esses ovos por aí. Se quebrar um, você tem outro. Acho que a gente é do mesmo dia, né, Márcia? Eu sou do 14 de dezembro. Você também, né, Yara? Não. 14 de dezembro. É verdade. Eu e a Yara fazendo aniversário no mesmo dia. E a gente é totalmente diferente. Mas é o ascendente, né? Coisa... Meu ascendente é em Áries. Onde é o seu ascendente? Leão. Tá vendo a diferença? É o ascendente. Só fogo aqui hoje. E a minha cabeça não é uma enciclopédia igual a da Márcia. Hoje você me falou um negócio, amanhã eu já esqueci. Eu li um negócio aqui, já mudou, daqui a pouco já tô falando de outra coisa, já tô pensando em outra coisa. Então, assim, e assumir isso, é bancar que
não somos iguais. O que dá prazer para Marci não dá prazer para mim, que também pode não dar prazer para o John. Exatamente, não se comparar, né? Porque fala assim, a gente tem mania de querer dar receita pro outro, não tem receita. Você vai ter que descobrir onde que é bom para você. E como que você vai descobrir? Experimentando. Mas para experimentar você vai errar muito. E aí a gente tem que sair dessa armadilha do medo de errar. Ressignificar o erro. O erro são oportunidades de crescimento. O erro é onde você vai aparar suas arestas. O erro não pode ser evitado. Não tem como ser evitado, né? Não tem e não pode, né? Não Porque tem gente pode. que evita, né? Não pode. Tem gente que evita. Vou esperar, eu não vou fazer porque eu vou fazer errado. Entendeu? Aí não faz. É verdade, esqueci, tem essas Aí fica pessoas. parado, né? Aí vira o procrastinador de carteirinha, né? Tipo, não faço, tô sempre procrastinando. Então, é bem profundo, né? Então, assim, eu espero ter conseguido ajudar vocês aí nessa proposta de provocar as pessoas para entender onde cada um vai achar o seu prazer, né? E para a gente ressignificar esse prazer, tirar dessa conotação só sexual, né? Prazer, ele abrange muitas outras esferas da nossa vida. E ser prazer e se bancar, né, gente? Começar o que o outro vai achar. O que o outro vai achar não paga seu boleto, então foda-se. Ai, que delícia. Eu amo quando solta um palavrão assim do nada. Ai, acho tão gostoso. Isso me dá um quentinho aqui, ó. Eu amo. João, é que você não sentou no bar comigo, né? Se você sentar no bar comigo, você fica doido. Vamos sentar no bar. Eu adoro também. Eu tô longe, né? Tô no Paraná, vocês dois estão em São Paulo. Eu tô longe. Pois é. Ó, só para trazer aqui os A gente faz um bar online. É verdade. Ó, boa, hein? Ticiane Vasco Astro. Fez tudo pelo trabalho? Fez errado. Tem que fazer pelo seu desenvolvimento. O resultado do trabalho é consequência. Ajuda muito a dizer uns nãos. Boa, Ticiane. E a Adri Padilha, compreender como o sistema e através do conhecimento nos ajuda a enxergar onde estamos nos prendendo, pois somos frutos do sistema. E se libertar é um processo. Ticiane, de novo, se não nasceu na mesma hora e no mesmo ano, é tudo diferente. Não sei, não entendo muito de astrologia, mas acredito. É astróloga. Que astróloga. perfeito. Mas é diferente. É bem diferente mesmo. Que delícia. Bom, amei bater esse papo com você, Marci, né? Obrigada pelo convite. Gostaria que você trouxesse aí seus horários, né? Como que tá a sua agenda? Tá aí. Gente, minha agenda tá lotada. Sinto muito. Sinto muito, né? O que eu tenho trabalhado para conseguir, né, abrir espaço para outras pessoas, né, é que são com imersões, né? Nessas imersões eu trabalho uma deusa e nessa deusa eu trago mito, tô trabalhando mais com mulheres na questão das deusas da mitologia grega, né? Eu até falei para a Yara, acho. 2 semanas atrás eu fiz uma imersão justamente resgatando Afrodite, porque tudo que a gente falou aqui são temas de Afrodite, né? Porque a Afrodite é uma deusa que ela é marginalizada, é colocada como a prostituta, a libertina, a puta, né? Então, as mulheres têm uma imagem, uma ideia de Afrodite totalmente distorcida, que foi o patriarcado que plantou essa ideia, que é, se a mulher acessar todo esse poder, né? Todo esse poder de criação, esse poder de prazer, essa aura orgástica que a mulher tem, fode o sistema. Então não podemos, né? Então a gente tem que esconder. Então eu fiz essa imersão e é o que eu estou fazendo, imersões para trabalhar essa questão, para a mulherada ter consciência do patriarcado, do poder que está dentro de vocês, do poder, da magia, da bruxaria, essa questão de se olhar que você não precisa de um homem do seu lado para você ser alguém. Você precisa de um homem do seu lado se você quiser ter esse homem do seu lado. Mas que você não é a costela de ninguém andando por aí. Eu já começo causando, né? Você não é uma costela que está andando por aí. Então, por favor, se veja como entenda, né? Então, eu estou trabalhando nessa frente para ressignificar o feminino. Vamos trazer o feminino sim tem força, o feminino sim tem ação. O feminino não é só que eu acho uma falácia, falar, o feminino tem que receber. Errado. Não é isso.
Na sociedade matriarcal não era assim. Nós temos masculino e feminino dentro da gente, né? Então eu estou trabalhando mais com isso, John. E também agora a próxima imersão, talvez junho ou julho, não dá para fazer toda hora assim, né? Estou trabalhando nessas questões. E tem a jornada, né? Que é a jornada Roda das Deusas, que é um atendimento de 1 para 1, né? Que a pessoa contrata comigo. São 4 atendimentos para entender esse mapa arquetípico da pessoa. Como é que tá essas 7 deusas na sua psique? Aí é um outro trabalho para entender seus pontos fracos, pontos fortes. Então, para a jornada, eu tenho horário. Aí a pessoa precisa me mandar um direct e falar que quero fazer a jornada, daí a gente conversa. Mas os horários de psicanálise estão lotados e a imersão, por enquanto, também está fechada. Futuro abrirei, né? Mas é isso, eu estou nesse universo aí de empoderamento feminino mesmo, através de, tipo, vamos implodir o sistema. Bem caótico, assim, né? Tipo, vamos quebrar tudo. Credo, que delícia. Amei. Bom, vamos falar um pouquinho do Trias. Adorei. Né? Achei Vocês têm que incrível contar o todos os... Trias aí, né, de vocês. Isso é só a primeira parte, né? São 3 encontros, né? Sim, Eita, são 3 encontros. exatamente. Quer, Acho que eu tô com um delay aqui, gente. Eita. tá dando um pouquinho. Você quer falar de como funciona? Eu falo o restante ou tanto faz? Eu posso falar. Bom, o Trias, né? A gente começou aí, tem acho que uns 2, 3 meses já. E hoje é a primeira fase de um novo ciclo, né? Então, hoje, né, nesse ciclo, a gente vai falar sobre o prazer de ser quem eu sou. Então, sempre na segunda-feira a gente tem esse encontro com um convidado, trazendo esse bate-papo, trazendo aí, de repente, uns temas polêmicos. Na quarta-feira, hoje é sexta, né? Na verdade, essas lives, normalmente, elas acontecem de segunda-feira, mas dependendo da nossa agenda, a gente faz essa alteraçãozinha aí. E aí, na próxima quarta-feira, então, da semana que vem, que é a semana que vem que começa esse ciclo novo, né? A gente faz um círculo da vida, que é o John que comanda esse círculo da vida, voltado para esse tema do prazer de ser quem eu sou. E aí, tudo que surgir nesse círculo da vida, na próxima sexta-feira a gente faz um tratamento energético voltado para tudo que sair. Tanto na live, como ali no círculo da vida. Então, a gente faz meditação, a gente trabalha com a magia divina. Então, tudo para fazer o tratamento energético ali desse tema que surgiu. E aí, os ciclos, eles são quinzenais. Então, semana sim, semana não, a gente vai trabalhando aí esses temas que forem surgindo. Perfeito. Acho que é isso. Quer fazer alguma coisa, John? É isso. Todos os encontros anteriores estão na plataforma do Hotmart, né? O primeiro mês aí o valor é de R$ 49,90 e a partir do segundo mês é R$ 109,90, né? Como a Yara trouxe, são encontros quinzenais, né? E aí dentro do ciclo são 3 encontros, onde é a live com o convidado, onde a gente traz a informação, com e-book, com dicas, né? Então a gente pega aqui todas as crenças, Márcias, que a gente trouxe aqui, toda a problemática, né, do contexto que trouxemos, levamos para esse e-book com dicas de como pensar sobre, como trazer questionamentos, e aí na quarta a gente trata com o Círculo da Vida para trazer essa consciência, né, do que está no inconsciente. E aí, né, junto com a magia, eu gosto sempre de colocar magia nos meus círculos para potencializar a informação, para que todo mundo ficar ali consciente de fato do que está rolando. E aí, sexta, a gente trata mesmo, né, todas essas problemáticas aí, todas essas crenças e etc., dentro da meditação e na magia divina. Certo? Olha que legal. Acho que é isso. Muito bom, gostei da ideia de vocês. Teve bastante crença aqui, vai ter trabalho para botar tudo isso no e-book, né? Porque eu falei igual uma metralhadora, né? Você devia ter falado, Johnson devia ter combinado, mas fala mais devagar. Não, que isso, maravilha. Virei uma metralhadora, vou botar tudo isso aí no e-book, vai dar um e-book de 40 páginas. Não, vamos conscientizar Mas esse povo. esse é o intuito. Esse é o intuito, fazer o povo pensar, colocar o povo para pensar, para se questionar, para botar um grande ponto de interrogação aí na cabeça da galera. Esse é o intuito do Trias, né? No Trias a gente trata ali informação, consciência e espiritualidade. Esse é o pilar ali, né? Do Trias. Então, a gente quer trazer isso mesmo, né? Colocar o pessoal ali para pensar, trazer assuntos polêmicos. Depois do círculo, a galera vai para casa tudo, tipo,
Meu Deus. bugado, né? Bugadão, meu Deus, e agora, né? Estou em choque, não quero voltar mais, mentira. A gente tem visto Transformações. bastante resultado, muitas transformações com o pessoal que já está participando, que está com a gente desde o começo. Então a gente recebe vários feedbacks aí, muito de deixar nosso coração quentinho. Inclusive, John, recebi um e-mail, Ai, depois eu vou te mandar. que delícia. E, e aí, assim, entrem no Trias, é uma assinatura, então pode entrar a hora que quiser, sair a hora que quiser. Todos os encontros anteriores estão ali gravados. Os tratamentos energéticos, mesmo para quem entrar depois e for assistir o que já passou, vai funcionar, vai ativar ali no campo da pessoa que estiver assistindo depois. A gente deixa essa programação para quem tiver que entrar mais para frente e quiser acessar os anteriores. Então venham para o Trias. Perfeito. Márcia, não sei como que tá a sua agenda, mas se você quiser A participar Yara de até me quarta, falou, né? Quarta-feira eu não consigo, porque a agenda tá cheia, mas na sexta eu acho que eu vou participar. Assim, a Yara já até me falou da sexta-feira. Sexta-feira eu tenho mais horários livres do que de segunda a quinta, por isso que eu não consegui fazer a live com vocês na segunda, né? E aí às 8 ficava muito tarde, né? Às 8 da noite, a Yara tem compromisso. Aí deu uma bagunçada aqui. Mas sexta-feira eu farei o possível para estar junto com vocês lá. Agradeço imensamente o convite, tá? Gosto muito de você, John, e da Yara. A Yara foi a tia chata, né, tia chata? A Yara a gente se conhece há algum tempo já, mas eu gosto bastante da. É bom trocar com pessoas que pensam, não igual, mas que, tipo, respeitam a sua linha de pensamento, né? Tipo, e a gente pensa diferente, mas o que você fala me completa e, tipo, achei legal, não achei, mas respeito. Eu acho que a gente precisa mostrar para a sociedade que sim, podemos pensar um diferente do outro, mas o respeito tem que ser acima de tudo, né? Você não tem como com concordar com tudo que certeza. eu falo, mas o respeito, né? Tipo, respeito, mas não concordo, e assim a gente vai. Porque para criar esse ambiente mais saudável, né? E parar com essa competição. Eu não vejo ninguém aqui como temos a mesma profissão, mas eu não vejo ninguém como competição aqui. Né? Não tem essa coisa de tipo, é meu concorrente. Não, eu falo, né? Eu sempre falo isso e gosto de falar. Somos todos o elo de uma mesma corrente. Se a gente não internalizar isso, a gente não vai para frente. Por quê? Porque essa corrente sempre vai estar quebrada em algum eixo na extensão dessa corrente, né? A gente vai sempre estar voltando para reparar. Então, para que ter inveja? Não existe inveja, né? Eu acho que a gente precisa olhar para muito, por isso que é olhar para dentro da gente. E começar pelo prazer já vai puxar muito monstrinho para fora. Então, eu agradeço muito, mais uma vez vocês dois. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando as minhas verdades. E precisando de mim, só chamar. Espero também que vocês venham para fazer uma live comigo, quem quiser, bater um papo aqui. Mas aqui no meu canal é mais falar de Deus, é feminino. E o John pode trazer. O John gosta de falar de liderança, né, John? Isso é bom. É. Amo. Mas obrigada, gente. Márcia, agradecemos, a gente agradece aí sua participação. A gente agradece muito por você ter aceitado esse bate-papo com a gente. Né? A gente fica muito feliz aí por você ter aceitado participar aqui, botar fogo no parquinho. A gente adora quando esses convidados chegam e botam o povo para pensar. Sim. Um beijo. Foi um prazer estar com vocês, gente. Até mais. É.